Muito boa noite, meu Brasil querido. Gazeta Esportiva tá na tela, tá chegando com tudo. Vem com a gente, tem muita coisa pra gente falar hoje. Eu, você e essa dupla maravilhosa que merece muitos aplausos. Alexandre Silvestre e Alex Miller. Claro que sim. Ó o Silvio, aniversariante da semana. Aniversariante da semana. Depois de 50 é melhor esquecer essa data. Não, Começa claro que agora. não. Comecei a jogar bola ontem, cara, eu vou ficar um mês sem andar. Depois eu quero saber disso aí, que ontem foi tema aqui, né? A gente Ganhamos, ficou falando. Assistência, gol, passes, sim, gente. alguns palavrões. Sério? Atitudes antidesportivas de minha parte. Desculpa a minha filha que viu tudo de perto. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Exato, ele falou que o jogador era esquentado aqui ontem, né? Enfim, Mas ganhamos Silver. e eu e Zé Paz, cara, demos um showzinho à parte lá na sim. panelinha montada. Além dessas informações do jogo de ontem, a gente importantíssimo. traz, claro, óbvio, o que a gente veio fazer aqui hoje, a gente traz a preparação do Corinthians para a temporada, tem ainda a viagem do São Paulo para os Estados Unidos, o José Paz está lá no CCT da Barra Funda com as novidades do Tricolor, olha aí, o artilheiro da TV Gazeta, direto lá do CCT da Barra Funda. A gente vai falar ainda sobre o Soteldo no Santos, também a renovação de contrato de um jogador importantíssimo do Palmeiras, mas tudo isso vai vir depois dessas dicas. Estamos de volta por aqui, meu povo, e ontem a gente trouxe a entrevista do técnico do Santos, Pedro Caixinha, falando de vários assuntos relacionados ao elenco, e um dos temas abordados foi o atacante Soteldo, que voltou do empréstimo do Grêmio e vem agradando ao treinador lá na Vila Viva Sorte. Então se liga na nossa enquete de hoje. O Soteldo deve ser aproveitado pelo Santos nesta temporada? Sim ou não? Para participar da enquete é só você entrar lá no site gazetesportiva.com e deixar a sua opinião. Você também que está acompanhando a gente aí nas redes sociais, no YouTube, a gente acompanha assim que vocês estão falando, tá? Tem gente falando lá que a gente não lê os comentários, a gente lê sim. Quero saber de vocês. E aí, ontem você falou... Não, o Silver falou ontem, né, Silver, um pouquinho sobre aproveitar Soteldo, ou não né? o Soteldo. Para mim é um jogador raro no atual momento do futebol. Um jogador que dribla, um jogador que vai no 1 contra 1. Então, eu acho que nas circunstâncias financeiras do Santos, receber esse jogador de volta, por mais desgaste que ele já tenha tido com a torcida, é quase como se fosse uma contratação para definir jogo. Agora, o cara é um pacote de problema, é uma mala sem alça, é estrelinha. Agora, que ele é bom de bola, ele é bom de bola. Então, a minha resposta é que eu acho uma ótima para o Santos ter o Soteldo, e o Pedro Caixinha também acha. E você, Alex? Eu concordo 100% com o que disse o Silvestre. Eu acho que o Soteldo é um cara diferente no futebol, inclusive brasileiro, e até estranho, né? Sem nenhum preconceito, mas você falar que o venezuelano vem aqui no Brasil e faz o que o brasileiro sempre fez, mas não faz mais, quer dizer, o Estevão faz, você pega algumas exceções, mas o Santos, que está carente de jogador, precisa montar um bom elenco para fazer uma temporada decente. Tem um presente, que é o Soteldo de volta. O Soteldo, para mim, seria já uma página virada na história do Santos. De repente, ele volta, a primeira informação era de que ele iria só se apresentar por força contratual, mas que o Santos estaria disposto a negociá-lo com quem quisesse contratá-lo, e de repente chega o Caixinha e sabiamente fala, não, eu quero o Soteldo. Imagina, ele não é tonto, é um jogador diferente que pode ajudá-lo demais. E claro que é um combo, que ele é complicado fora de campo, tudo isso a gente sabe. Mas se o Caixinha souber colocá-lo dentro da própria caixinha, de repente o Santos vai ser presenteado. Muito bom. Vai encaixar. Se você concorda ou não, né, com os nossos comentaristas, bota lá. Um beijo pro pessoal do YouTube, tá bom? Ó, a Copa São Paulo de Futebol Júnior continua com goleadas dos grandes clubes paulistas, então se liga para conferir. É o seguinte, giro da Copinha chegando no Gazeta Esportiva já com goleada. Itapirense e Portuguesa começou com gol já aos 10 minutinhos do Lúcio. Logo depois, Pedro Eloy contra aumentou a vantagem da Lusa. No segundo tempo, Rato fez o 3-0 e Pedro Testa fechou o placar. Itapirense eliminada 0, Portuguesa com um pezinho no mata-mata 4. No estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o Corinthians enfrentou o Rio Branco do Acre. Luiz Fernando no rebote abriu o placar para o Timão. O atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior ampliou na etapa final nesse golaço do Denner após cruzamento do Gabriel Caipira.
Aos 29 minutos, Dieguinho deu números finais ao jogo, Rio Branco 0, Corinthians classificado 3. A maior goleada de ontem da Copinha foi do São Paulo. Em Jaú, o tricolor não tomou conhecimento do Picos do Piauí e também garantiu a classificação para o mata-mata. Rian Francisco fez o primeiro. Samuel marcou o segundo. Rian Francisco de novo anotou o terceiro, tudo isso em apenas 11 minutos de partida. No segundo tempo, TT balançou as redes aos 4 minutos. E não perde a conta não, Paulinho deixou dele o quinto do tricolor. Gustavo ampliou. E Luiz Henrique de pênalti fechou a conta. Placar final, Picos 0, São Paulo 7. Tá aí, goleada do São Paulo. Vocês estavam falando, né, meninos? O fulano vai subir, o Rian Francisco o São Paulo que está carente aí de jogadores, né? E hoje em dia essa posição de atacante é uma posição em que os clubes estão procurando, né, peças. O Rian Francisco é um cara que está na base do São Paulo. De repente o São Paulo fica se quebrando no mercado aí atrás de jogador na América do Sul, vai na Groenlândia, vai no Alasca para buscar um centroavante, um atacante. E tá em casa. De repente tem um moleque na base que arrebenta, é só ter uma oportunidade. Chegar, se ele tiver personalidade, pegar a camisa no momento em que for dada essa chance e der conta do recado, por que não acreditar num menino como esse que demonstra ter valor nos jogos da base? Claro que base é uma coisa, o time de cima é outra, a gente sabe disso. Mas tem que dar pelo menos as oportunidades. E eu acho que ele já está merecendo. Até porque, Alex, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, qualquer jogador mais ou menos vale hoje em dia 15, 20, 30 milhões. Então, mais ou menos por mais ou menos, não estou dizendo que é o caso do menino, talvez ele seja até acima mais da que média. Menos, Mas, então resolve em casa, já formou mesmo, né? Porque vai gastar dinheiro fora, você tem uma solução talvez pau a pau. E outro menino para prestar atenção é o Denner do Corinthians também, que é um ótimo jogador e está fazendo uma ótima copinha, mas estávamos falando do São Paulo. Vou chamar aqui José Paes, porque o elenco do Tricolor se reapresentou hoje lá no CCT da Barra Funda e já está a caminho dos Estados Unidos para a pré-temporada. Aí o Zé Paes, aí, o nosso artilheiro, já está na casa Tricolor. Boa noite, Zé. E aí, jogadores ficaram por aí, só bateram aí e foram embora? Conta pra gente. Fala, querida Marina, beijo grande para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, os jogadores se reapresentaram hoje pela manhã, aqui no CCT da Barra Funda, por volta das 8 horas da manhã, todo mundo se reuniu por aqui, depois partiram lá para o aeroporto de Campinas, Viracopos, de onde saiu o voo fretado do São Paulo por volta ali de 1h da tarde, 1h15, com destino lá à Flórida, onde o São Paulo vai ficar até o próximo dia 21 para essa pré-temporada fora do Brasil, nos Estados Unidos. Inclusive esse voo fretado foi totalmente custeado aí pela organizadora do evento, do torneio de pré-temporada que o São Paulo vai disputar lá nos Estados Unidos. Foi o primeiro contato do Lucas com o Oscar também. O Lucas acabou dando uma rápida declaração ali para os amigos da imprensa que estavam por lá. Disse que está muito feliz, lógico, com a chegada do Oscar, que é um craque que vai agregar muito a esse time do São Paulo nesse ano de 2025. São Paulo que assinou com o Oscar pelas próximas 3 temporadas. Então, lá nos Estados Unidos, teremos treinos aí em 2 períodos no complexo de uma das patrocinadoras do evento, de uma das patrocinadoras desse torneio de pré-temporada. Treinos em 2 períodos, atendimento à imprensa, tudo certinho. São Paulo vai divulgar ao longo dos próximos dias tudo isso. O Tricolor que joga com o Cruzeiro no próximo dia 15 lá na Flórida, vai ficar alternando ali entre Fort Lauderdale, Miami, Orlando. E no dia 19 tem jogo contra o Flamengo, também lá na Flórida, nos Estados Unidos, nessa pré-temporada do Tricolor fora do Brasil. E nesse meio tempo vai estar rolando o Campeonato Paulista. O primeiro jogo contra a Inter de Limeira foi adiado, seria no dia 15 no Morumbi. São Paulo vai estrear no Campeonato Paulista, então, de fato, no dia 20 agora desse mês, fora de casa, com o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão Preto. Serão 29 jogadores do São Paulo lá nessa pré-temporada, e os jogadores que estavam de férias lá nos Estados Unidos, Alisson, Jandrei, Ferreira, vão encontrar diretamente o elenco, a delegação lá nos States, na terra do Tio Sam, já estão por lá, vão encontrar o São Paulo que chega lá nos Estados Unidos hoje às 22h15, no horário de Brasília. Tá certo, Marina? Devolvo pra você, daqui a pouquinho eu volto pra gente falar um pouquinho mais do Tricolor, que segue no mercado, hein, minha amiga? Daqui a pouquinho a gente volta. Perfeito, então, Zé, já te chamo, tá?
É o que a gente estava falando, né, de pré-temporada, né, Silver? Perguntei para o Alex outro dia, para você também fica essa questão. E aí, o que você acha dessa viagem? Eu acho interessante divulgar a marca, ganha uma grana, porque esses campeonatos aí, né, tem verbas especiais. Agora, o que eu quero ver mesmo é o time de São Paulo melhor do que 2024. E existe uma grande possibilidade de que isso aconteça. Porque na virada do ano, alguns colegas, alguns amigos são paulinos, não só da imprensa, mas amigos meus também, não sei não, São Paulo isso, São Paulo aquilo. Cara, São Paulo manteve praticamente a espinha dorsal, né? E traz o Oscar, que é uma incógnita, mas em tese é um jogador que vai elevar o nível técnico do meio campo, um meia que o São Paulo não tem. Então eu tô vendo assim um time bem competitivo. Com o Oscar, com o Lucas, com o Caleri, com opções para o banco. Por exemplo, o Luciano não vai ser titular? Fica vai? como... Não sei. Acho que vai. É uma possibilidade. Mas mesmo no ano passado, ele não era absolutamente titular. Áudio e vídeo. Olha aí a dupla aí. Aí o Lucas e o Oscar. E o Oscar, o Caleri no ataque. Aí vai sobrar gente. Ele é bem mais alto que o Lucas, pode sobrar pro Oscar, de repente. Não vinga, vai pro banco. Acredito que ele vai ser o titular. Quem vai sair? Luciano sai, tem Ferreirinha para entrar também. Então o São Paulo fica com um bom elenco. Vai faltar um lateral, né, direito, o esquerdo vai chegar na metade do ano, tá chegando aí um que é reserva do River. Mas eu acredito que o São Paulo tem uma chance legal de disputar quase tudo. Talvez o Campeonato Brasileiro seja um pouco mais complicado por regularidade e tal, mas mesmo no Brasileiro, acho que o São Paulo pode brigar lá em cima, como brigou por G4, G5, G6. Né? Não que o objetivo tenha que ser a Libertadores direto, mas o São Paulo chegou a uma vaga direta para a Libertadores com esse elenco. Eu acho... E passou raspando. Então, e eu acho que, em tese, o São Paulo tem possibilidade de fazer uma temporada melhor, porque o elenco... eu acho que melhorou em relação ao ano passado. Ficou menos numeroso, porque alguns jogadores saíram e acho até que jogadores úteis. O Wellington Rato, o Nestor poderia voltar a ser útil, embora a torcida já não suportasse mais. Né? Coisas que acontecem nessa relação de torcida com o jogador, né? A gente não explica muito bem isso, não dá para ter uma resposta lógica. O Gabriel Menino com o Palmeiras também, a mesma coisa. É jogador que tem qualidade, já fez coisas importantes, fez gols em finais. O Rony, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. O Rony. Então, tem coisas que acabam acontecendo. E no São Paulo também aconteceram. O Rafinha, que era uma alternativa de lateral, também foi embora. O Wellington, que era o lateral esquerdo, também foi embora. Então, o São Paulo perdeu peças. E está tentando repor, está tentando contratar. E do meio para frente, sobretudo, acho que o São Paulo melhorou um pouco em relação ao ano passado. E se colocar em prática isso que a gente está falando... já era um meio para frente muito bom. E olha, o São Paulo chegou aonde chegou com o Caleri não jogando nada. Nada. Se de repente ele tiver uma temporada melhor em 2025, isso pode fazer com que o time dê ainda um ganho maior, Quando você fala jogando nada, não fazendo os gols. Isso, para um centroavante não jogar nada não é evitar gol, é não fazer gol, né? Se a gente fala que o goleiro não jogou nada, não é porque ele não fez gol, é porque ele tomou frango. Então é isso. Inclusive, se ele tivesse feito os 2 gols que ele teve cara a cara contra o Botafogo, lá, que foi um amasso do Botafogo na Libertadores. E aqui, apesar dele ter feito o gol que levou a decisão para pênaltis, São Paulo poderia ter ido mais longe na Libertadores. Verdade. Poderia até ter batido o campeão. O ano dele não foi legal. O ano dele definitivamente não foi bom. Mas não é aquilo que o senhor falou outro dia. Como é que é? Boneco de posto? Não, você que falou. Não, foi você que falou que ele era boneco de prova, posto, quero ver, ou sei lá o quê, biombo de... Não, boneco de Olinda. Vai. Mas não no sentido de que ele não foi empenhado. Eu fiquei magoado com você. Você é cheio de mimimi também. Ai, gente, olha só, essa é a resenha deles, tá? Mas agora chegou a vez de falar do Corinthians um pouquinho aqui no Gazeta Esportiva também. Vamos trazer o Thiago Salazar, que está lá na nossa redação de esportes aqui para o debate. Boa noite, Salazar. O que você traz pra gente aí do Timão? Boa noite, Marina, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos lá falar de Corinthians. Hoje o Timão confirmou o empréstimo do Fagner ao Cruzeiro. E aí você deve perguntar, mas a gente já viu o Fagner até com a camisa do Cruzeiro. Sim, o Fagner, na ocasião, cerca de 5 dias atrás, foi liberado pelo Corinthians para acertar com o Cruzeiro, acertou, foi apresentado, vestiu a camisa do Cruzeiro, mas só hoje o Corinthians confirmou a saída do lateral direito por empréstimo até o final desse ano. Por quê? Porque o presidente Augusto Melo estava licenciado, estava viajando, estava de férias nos Estados Unidos e só agora, depois do retorno dele no dia 6,
é que o Corinthians assinou, por meio ali da assinatura do Augusto Melo, assinou de fato esse contrato de empréstimo e aí sim confirmou em nota oficial essa negociação com o Cruzeiro. Vale lembrar que o Corinthians oficialmente não entrou em nenhum detalhe, mas a gente tem a informação de que o Corinthians vai bancar aí 50% do salário do Fagner, coisa na casa dos R$500 mil mensais que o Corinthians vai ter que bancar para o Fagner jogar pelo Cruzeiro até o final do ano. É isso que pegou bastante nessa situação, tem muito torcedor criticando porque há menos de 6 meses renovaram por 2 anos com o Fagner e agora resolveram emprestar a pedido da comissão técnica. O Ramon Dias disse que não queria trabalhar com o Fagner e a diretoria então fez esse negócio com o Cruzeiro que está gerando aí um debate de opiniões. O Corinthians então por enquanto fica com o Mateuzinho e o Léo Maná ali de opção para a lateral direita, mas deve ir ao mercado. Falando em mercado, tem muito torcedor corintiano incomodado. Pô, o Corinthians não vai contratar ninguém e a gente tem falado aqui. A prioridade do time é não perder os seus titulares e isso se mantém. O Corinthians entende que contratou demais no ano passado, foram 20 contratações, uma reformulação total do elenco e terminou o ano muito bem, né? Com uma série de invencibilidade, aí jogos invictos no Campeonato Brasileiro, o time bem se reapresentou e, por enquanto, com todos os titulares do ano passado. Essa é a meta do Corinthians. O Corinthians, então, agora vai atrás das tais oportunidades de mercado. Aquele jogador que está em fim de contrato, que está livre no mercado. O Corinthians quer pelo menos 2 zagueiros, talvez um lateral direito, talvez um atacante para compor o elenco, já que o Pedro Henrique também deixou o grupo. Só que o Corinthians não tem pressa, entende que tem um bom elenco, que tem principalmente um bom time para brigar. Talvez lá na janela do meio do ano o Corinthians entende que esteja mais forte, porque nesse momento o Corinthians vai com calma atrás das tais oportunidades de mercado, ninguém muito caro por enquanto, porque tem essas questões, né? Com a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora do clube, hoje é o primeiro dia que ela está proibida de operar no Brasil, precisa resolver essa questão. Os salários dos jogadores, por exemplo, ainda não foram pagos. Hoje é o 5º dia útil, até a meia-noite de hoje, se o Corinthians pagar, tá tudo certo, mas tem gente dentro do clube passando pra gente que tá faltando grana para esse fluxo de caixa, apesar do Corinthians ter entrado com aquela centralização das dívidas que causou ali uma interrupção de 60 dias dos bloqueios. Ninguém pode bloquear a conta do Corinthians, nada, o dinheiro vem, fica no caixa, mas mesmo assim o Corinthians está com essa dificuldade aí de caixa, de fluxo, de fazer os seus pagamentos. Por isso tudo, o torcedor tem que entender que talvez a janela desse começo do ano não seja assim lá tão empolgante, nem que as contratações estejam para chegar, nada do tipo. Mas no entendimento da diretoria também não tem motivo para crise, porque os titulares ficaram e os titulares mostraram que podem bater de frente com qualquer um. Esse é o entendimento da diretoria do Corinthians por enquanto. Tá certo, Marina? Eu vou passar a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Timão. Valeu, Salazar. Bastante coisa aí que o Salazar trouxe pra gente. Começo perguntando para vocês essa questão, né? O Corinthians realmente oficializou a saída do Fagner por empréstimo. Informações do Salazar e de outros aí colegas é de que o Corinthians vai pagar metade do salário, 500 mil. O que vocês acham disso? Isso aí já falei que é um absurdo, né? Mas o que vai fazer? Aliás, o Corinthians continua dando provas daquilo que muita gente fala, que é uma organização horrorosa, que é um jeito de administrar esquisito, no mínimo, porque como é que pode? O Fagner já tinha sido apresentado no Cruzeiro, vestiu a camisa e o Corinthians segurando a informação da ida dele para o Cruzeiro e agora oficializa uma coisa que fica até mais ridícula. É melhor não falar mais nada, deixa quieto, porque o Cruzeiro já anunciou, já apresentou, para que o Corinthians vai colocar de novo o dedo nessa ferida aí, né? E com o Corinthians sempre é diferente, sempre é um negócio a mais do que deveria ou a menos, né? E nesse caso do Fagner, é um cara que renovou o contrato por 2 anos no meio do ano passado para emprestar para um concorrente direto a um título brasileiro e pagar metade do salário ainda para ele jogar nesse concorrente. Ou tira de uma vez, rompe o contrato, rescinde e aí dá de presente para o Cruzeiro, ou dá um jeito de ficar com o cara. O problema é que o Ramon Dias não suportava olhar para o Fagner mais, né? Então também teve esse lado interno aí do Corinthians, que o treinador não queria mais contar com o jogador, queria que ele saísse de qualquer jeito. Foi uma forma que eles encontraram, mas isso dentro do clube, como o Salazar já vem dizendo há um bom tempo,
não pegou bem. O Corinthians cedeu o Fagner, que tem uma história no Corinthians, ainda pagando metade do salário para ele jogar no Cruzeiro. Tenho a impressão, não é informação, tenho a impressão que isso vai muito além de uma má gestão. Ou até flerta com a má gestão. Isso aí tá com cara de rolo com o empresário. Dívida com o empresário, de Fagner e tal, não sei o que, vamos renovar com você fica mais um pouco, a gente vai pagando em forma de salário, entendeu? Eu acho que pode ser algo nesse sentido. Agora, questão de campo, de bola, o Fagner, já há algum tempo, não é mais o Fagner. Eu achava o Fagner um ótimo lateral, cara firme, viril, ótimo jogador, peça-chave do Corinthians por muito tempo. Alguns dizem violento. Eu digo. Ele exagerava um pouco. Eu sempre disse. Ele exagerava um dos jogadores mais violentos que eu vi na minha vida. Eu não acho. Eu não acho. Acho que ele era... E ele vinha com a desculpa de que porque ele era pequeno e tinha que se defender. Eu ia falar isso, não é nem questão de se defender. O cara que é baixinho, naniquinho, pra jogar bola com os grandão, tem que os outros baixinhos mesmo. não fazem o que ele faz. Felipe Melo, por exemplo, também de vez em quando exagerava, mas eu não considerava um jogador violento. Ele pagava por uma fama. Mas o Fagner chegou a machucar muita gente. Bom, tudo bem. Mas o fato é, tem algum lateral melhor que o Fagner que ficou no Corinthians? O Mateuzinho, segundo o Ramon Dias, é melhor. Segundo o Ramon Dias. Que é o que manda, né? Sim, mas eu estou opinando aqui. Então, na minha opinião, o Fagner, meia boca, gordinho, reta final de carreira, violento, segundo o Alex e tanta gente, pra mim é 10 vezes melhor que os caras que estão lá. Pra mim ele foi melhor. E em relação ao elenco, né? O Salazar falando aí que o Vou Corinthians corrigir, segue... 10 vezes melhor hoje, já foi 10 vezes melhor. Hoje talvez seja 2 vezes melhor. 2? Mudou um pouquinho, né? Eu vou 10 agora. Daqui a pouco empata. Tá. Mas se forçar a barra um pouquinho aqui, já em relação às outras informações do Salazar, então, de não ir ao mercado, claro. A gente já sabe tudo mais. E da questão do esporte da sorte, né? Que a gente trouxe aqui ontem, né, Silvio, que você estava aqui também. Enfim, agora é aguardar mesmo, é o momento de aguardar. Aguardar, e acho que o Corinthians consegue manter o elenco, consegue, por enquanto, né? Porque a janela ainda não fechou, mas consegue manter o Memphis Depay, consegue manter o Yuri Alberto, que era o nome mais falado aí, em termos de possibilidade de saída nessa janela de começo de ano. Se o Corinthians mantiver o elenco que terminou 2024, eu acho que ele já começa muito bem a temporada. Né? Inclusive sendo, na minha opinião, um dos principais candidatos ao título paulista ao lado do Palmeiras. Com ou sem Esporte da Sorte, que é uma patrocinadora do Corinthians, eu entendo que o Corinthians não ia fazer grandes investimentos agora nessa janela, porque gastou o que não tinha no meio do ano, contratou um time inteiro. E contratou bem. Né? Com problema aí da patrocinadora, que não está se enquadrando na legislação brasileira ou não, as peças que vieram deram resultado. A gente vai dar uma... Vamos mudar um pouquinho a página aqui, estávamos falando de Corinthians, vamos falar do arquirrival Palmeiras, que hoje... Imagina, tá tudo certo. Eu ainda estou na fase de recuperação. Recuperação? Foi o momento para subir o hino do Palmeiras aqui, para a gente mudar o assunto, já que o Silver está aqui, o Alex também. Vamos falar sobre esse jogador aqui que está aparecendo na tela, que renovou o contrato, importantíssimo aí no elenco do Palmeiras, Gustavo Gomes, até dezembro de 2027. Vamos ver então o que disse o xerifão do Palmeiras depois do comunicado do clube? Muito grato com meus companheiros com Palmeiras, né, que eu falei que quando vim aqui, acho que encontrei meu lugar no mundo. Tenho uma identificação muito grande com o clube, com o pessoal que trabalha aqui. Mudou a minha vida, né? Positivamente. Me ajudou a ser melhor pai, melhor marido, melhor companheiro, melhor filho também. Então, sou muito grato, agradecer ao presidente, ao diretor também, que acreditam em mim. Então, feliz por ficar mais tempo aqui e só tenho que retribuir em cada jogo com esforço e dedicação. E o que acharam desta renovação? O Silvestre estava conversando comigo fora do ar aqui, que na verdade não foi assim, bem uma renovação, foi uma ampliação do contrato que já era longo, né? Ele já tinha mais 2 para cumprir. Até 26, igual o Rony, né? Até o fim de 26. E agora vai até 2027. Vai até o fim de 27. Isso significa o quê? Que se ele cumprir o contrato até o final, ele vai ter passado, como jogador do Palmeiras, 10 anos, 10 temporadas. Ele cumpriu a 7ª agora, vai cumprir a 8ª esse ano e tem mais 2 temporadas. E, na minha opinião, o Gustavo Gomes, ele entra na seleção dos melhores jogadores da história do Palmeiras que eu vi.
Eu não coloco Ademir da Guia, do pessoal da década de 80 para trás, eu não coloco porque eu não vi. Então eu costumo adotar como critério. Você viu o Luiz Pereira? No finalzinho de carreira, então Já eu não na vi o auge. Eu vi no Palmeiras ainda, mas em 83, 4, verdade, vi também. 86, mas não era mais o Luiz Pereira da década de 70, a seleção brasileira, já era um jogador de fim de carreira. Dos que eu vi jogar, o Gustavo Gomes dessa geração vitoriosa do Palmeiras é o único que eu coloco no time titular, dos melhores que eu vi jogar. Ninguém entra mais na seleção de todos os tempos dos jogadores que eu vi jogar. Só o Gustavo Gomes. Ponto. Ele já está na história e para mim é gigante. Gigante, vai vir um gigante, mas aí, hein? gigante. Não é mas. Por mais que ele já tivesse um contrato longo, renovou por mais um, eu fico não temeroso, mas curioso pelo menos para saber como é que vai ser o Gustavo Gomes daqui para frente, porque em 2024, tecnicamente e fisicamente, foi o pior ano dele como jogador do Palmeiras. Isso é nítido, isso aí para quem assiste ao jogo com meio olho aberto, percebeu que ele não foi bem como tinha sido em outras temporadas. Chegava atrasado em vários lances, cometeu muitas faltas e pênaltis que ele não cometia, dava para perceber uma queda de rendimento, assim como em outros jogadores, Rony, Rafael, enfim. Agora, ele continua, é o capitão, é o xerife, é uma referência técnica, uma referência de liderança. Eu espero que ele faça uma boa preparação e tenha uma temporada em 2025 melhor do que ele teve em 2024. Acredito nisso, torço por isso, mas eu quero ver, porque em 24 ele não foi bem. Tanto é que quando entrou o Vitor Reis, em alguns jogos em que ele não pôde atuar ao lado do Murilo, não fez muita falta. O próprio torcedor dizia isso aí, vendo os jogos. Mas o Vitor Reis supriu bem também a ausência do Murilo, que em alguns jogos ficou de fora por conta de lesão. Ou até a opção do Abel, né? Porque esse moleque aí, esse Vitor Reis, tem tudo para ser um zagueiro espetacular. Sim. O Gustavo Gomes é um monstro. É um monstro. É um monstro. Putz, que zagueiro espetacular, né? É um zagueiro bravo, mas não é desleal. Exatamente. Né? Vai na bola, se antecipa, faz gol pra caramba, tem mais de 30 gols, é o artilheiro, o zagueiro da história do Palmeiras, passando até o Luiz Pereira. Jogador líder. Sabe, tecnicamente não é grande coisa, não é, mas o que ele entrega pro time, falei uma vez com o Abel e com ele, falei, pô, esse cara aqui é um absurdo, porque o cara é um guerreiro mesmo, né? É um jogador muito preciso, não perde a dividida, sabe jogar e realmente não teve uma grande temporada ano passado. Acho que foi das temporadas que eu me lembro do Gustavo Gomes, a menos eficaz. Eu prefiro enxergar a metade do copo cheio. Você troca a sua palavra para falar a mesma coisa. Foi a pior temporada dele pelo Palmeiras. Falou que ele teve uma má temporada? Foi a pior temporada pelo Palmeiras. Pode ser. Mas ele jogando, mas é que ele jogou mal. Ele jogando mal é melhor que a maioria dos zagueiros, entendeu? Pro nível Gustavo Gomes. Concordamos. Pro nível Gustavo Gomes de ser, ele não foi tão bem, embora ele seja muito bom, entendeu? É isso aí. Mas às vezes essa renovação veio também porque Vitor Reis abriu os olhos, o mercado internacional tem clube inglês de olho no Vitor Reis também. De repente, essa renovação com o Gustavo Gomes também tem a ver com isso? Pode ter a ver com isso, pode ter a ver com, o Gustavo Gomes, vamos lembrar que o Gustavo Gomes, eu não lembro agora se foi, eu falei vamos lembrar, mas eu que não lembro, se foi na metade do ano passado ou na metade do ano retrasado que o Gustavo Gomes tinha uma proposta trilhardária para ir embora. 23. Né? E o Abel ajoelhou no milho, né? Pelo amor de Deus, não vai embora. Não, naquele ano o Abel ajoelhou no milho para vários jogadores, Gustavo Gomes, Rafael, Rony, tiveram propostas para sair. E o Gustavo ficou, mas eu acho que logo na sequência ele acabou também tendo já uma renovação, mas se não teve, talvez esteja recebendo um presente, porque é uma troca, gente. Sim. Por tantos serviços prestados, normal, né? Por mais que já esteja, né? Começou uma descendente, talvez, já não é mais um garoto. Normal, né? Mas, pô, é uma troca. Já que a gente está falando disso também, o Alex falou 2 vezes, ele citou 2 jogadores, Zé Rafael e Rony, que também caíram muito de produção no passado. Ô Silver, você tem notícias sobre os dois também, essa dupla, né? Sim, o Zé Rafael, que foi sondado pelo Santos no primeiro momento, o Santos descartou o Zé Rafael, que até gostou das primeiras informações e propostas que o Santos apresentou, mas o Zé Rafael preferiu ficar na dele no primeiro momento. Aí o Santos foi em busca do Thiago Maia, que já jogou no Santos, que está no Internacional, melou, não deu certo e voltou a carga para o Zé Rafael. Então o Zé Rafael está em compasso de espera, de análise. Eu não tenho mais informação do que essa. Só sei que o Santos deu uma nova investida para cima do Zé Rafael. Talvez até com uma proposta melhor do que a anterior, imagino eu. Quanto ao Rony, gente, o Palmeiras quer vender o Rony.
Ponto. O Rony está na vitrine. Vende-se. Vende-se. Agora, o Rony tem 2 anos de contrato. O Rony tem 30 e não sei quantos milhões para receber até o final desses 2 anos de salários. O Rony não vai sair do Palmeiras para ganhar menos. Não tem conversa. Então, Atlético Mineiro quis, Botafogo quis. Tá? Informação de prima para vocês, o Botafogo quis e tem interesse no Rony. Cruzeiro, falei do Atlético Mineiro. O time que chegou mais próximo agora foi o Fluminense. O Fluminense chegou com uma proposta que não fez cócegas. O Palmeiras até quer vender, mas o Rony, não vou, para ganhar menos, bem menos. Aí o Fluminense incorporou a proposta. Metas, bônus, não sei o quê. Aí o Rony, com o staff dele, pensa o seguinte: eu, para ganhar a mesma coisa que eu ganho hoje no Palmeiras, eu vou ter que alcançar metas de gols, de jogos, de sei lá o quê, de escanteios, de carrinho. Sendo que no Palmeiras eu ganho sentado no banco. Não, né? Posso falar uma coisa? O Rony tá certinho, cara. Ele não vai, ele não tem que sair mesmo. Ele tem contrato mais 2 anos. Eu não sei não. Depende. Você não concorda? Mas você não acha que ele... No aspecto financeiro ele tá certinho, só não sei... E claro, é uma escolha muito pessoal. A gente não tem o direito de falar que o Rony tá certo ou errado. Ele tem todo o direito, por ter um contrato vigente, de escolher o que ele quer. Agora, a gente só tem que ponderar que existe um outro lado no meio do futebol, que é o lado da carreira. Ele, ano passado, retrasado, foi convocado para uma seleção brasileira. Sabe-se lá como, mas foi. Então, se ele primar pela carreira dele, pelo lado esportivo, ele pode colocar na balança, pensar, poxa, talvez se eu ganhar um pouco menos, ele não vai passar fome, né? Se ele ganhar um pouco menos do que ele ganha no Palmeiras, mas for protagonista num grande clube, aparecer, ele tem que confiar um pouco no taco dele também. Sim. Aí ele aceita um Fluminense, um Atlético Mineiro, por que não? São grandes times também. Porque no Palmeiras... Ganhar um pouco menos para jogar um pouco exato, mais. E aparecer, e ser protagonista, e ser o Rony que a gente já viu no Palmeiras. Porque no Palmeiras, você Silvestre, você falou agora, o Palmeiras quer vendê-lo. Ou seja, se o Palmeiras quer, junto nessa esteira vem o Abel quer. O Abel ama o Rony, mas já percebeu também que não dá mais. E aí chega Facundo, chega Paulinho, que daqui a 2 meses está jogando, o Estevão continua até o meio. O Rony vai jogar quando? Quando tiver 5 suspensos, aí cabe o Rony. O Rony vai fazer falta se for embora, hein? Olha o que eu tô falando. No vestiário, talvez? Olha o que eu tô falando. Não sei não. E agora eu vou dar uma informação fresquinha de 1 hora atrás que eu recebi. Conversa pessoal com alguém muito próximo ao Rony. O Rony não vai sair, pelo menos a informação de agora, ele pode mudar de ideia, Sim. Porque é assim que funciona o jornalismo, tá? A gente dá a informação, mas ela pode não se confirmar, porque as pessoas mudam de ideia, como quando eu disse que o Abel Ferreira ia embora pro Qatar, e ele ia embora, e ele mudou de ideia, então não tinha nada de fake news, ok? O Rony, nesse momento, não sai do Palmeiras para ganhar sequer a mesma coisa, tem que ter um trocadinho a mais, tá? E por que eu falo que o Rony pode fazer falta? Primeiro que é um jogador iluminado, na minha visão ele é um jogador iluminado. Ele tecnicamente, ele não é a última bolacha do pacote, tá longe disso. Mas ele é um cara muito esforçado, dedicado, tem luz própria, por onde passa é campeão. É um cara predestinado, saiu da casa do chapéu lá no meio da Amazônia, onde ele comia passarinho e animais silvestres para virar o Rony e dar certo na vida, ok? Só quero lembrar vocês que outro dia, aí, quando que foi as oitavas, quando que foram as oitavas de finais da Libertadores? Agosto, sei lá. Foi outro dia aí. O Rony saiu do banco, em 8 minutos mudou o jogo contra o Botafogo. O Botafogo estava entregando a paçoca de novo, gol do Rony, participação direta de gol de Rony, que jogou pouquíssimos minutos. E por um detalhe do VAR, uma regra estúpida, né, de uma unha do Gustavo Gomes, anularam o gol corretamente pela regra estúpida. Mas se aquele gol não fosse anulado, o Palmeiras poderia ter levado para pênalti, desclassificado. E quem seria o herói? Mas todos os jogadores, Rony. Silvestre, todos os jogadores, você pode pegar um recorte, mesmo que for pequeno, e falar, olha, mas naquele dia, naquele jogo, se não fosse ele, não, claro... Você não joga, eu sei disso. Então, se não... Mas se você pegar o ano inteiro de 2024... Ele fez 10 gols e deu 6 assistências, cara. Bom. 10 gols e 6 assistências. Também não fez a melhor temporada da vida dele, mas não foi esse lixo que muita gente acha que foi. Lixo eu nunca falei. Não, eu não estou dizendo que você falou, que muita gente fala. Ah, manda embora, eu gosto não do presta Rony, mais, já gastou. Eu gosto do Rony, acho uma pessoa muito legal, um cara importante pro grupo. E um jogador importante também, pô. O cara é multicampeão, artilheiro da Libertadores, do Palmeiras. Né? Eu acho que seria saudável para todo mundo uma mudança. Todos os ciclos igual do Gabriel Menino. Seria saudável para todo mundo se o Rony e o Zé Rafael, os dois,
buscassem novos ares. É isso, é debate. Mercado, gente, é isso, né? Um querendo que vá, outro querendo que fique. E o mercado da bola está fervendo nesse começo de ano, não é só no Palmeiras, não. De dezembro até agora, grandes nomes foram anunciados pelos clubes brasileiros. E claro que a janela acabou de abrir, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas o Silver que está aqui, já preparou uma reportagem com as principais as principais transferências até Sério agora. mesmo? Você, pode rodar. Alguns gigantes do futebol brasileiro resolveram tirar o escorpião do bolso e investir pesado em reforços para a temporada de 2025. O Cruzeiro, por exemplo, apresentou um pacotão cabuloso graças à grana do dono da SAF, torcedor doente da Raposa, Pedro Lourenço, bilionário de plantão a serviço do clube mineiro. Destaques para as chegadas do lateral direito Fagner, ex-Corinthians, Dudu, ídolo palmeirense que saiu do Verdão após 10 anos de casamento para retornar à Toca da Raposa. Além, é claro, da cereja do bolo, o artilheiro Gabriel Barbosa, o Gabigol. A torcida não para. Barulho no Mineirão segue ensurdecedor. Bom, e o Verdão, hein, que fica sem o Bachola daqui pra frente. Mudou de filosofia no mercado da bola. Titia Leila decidiu meter a mão no bolso e sacar a bolada. Aproveitou o superávit do ano passado, talvez até a troca do patrocinador master, e saiu comprando jogadores de marca e de qualidade. Começando pelo Facundo Torres, atacante que cansou de fazer gols na Liga Norte-Americana, trocou o Orlando City pelo Palestra Itália. E a diretoria segue mirando outros atletas de peso daqui e do exterior. Os volantes Andreas Pereira, do Fulham, e Vigia Sante, do Grêmio, são nomes que interessam muito o Verdão. E o cara da janela, por enquanto, é o Paulinho, ex-galo agora a serviço de Abel Ferreira para ajudar a turbinar o poder de fogo palmeirense. Bom, primeiro feliz de estar vestindo com ela, sempre achei uma camisa muito linda, né? Sempre achei o escudo do Palmeiras muito bonito. E hoje, para mim, é uma honra muito grande estar vestindo essa camisa, né? Estar representando um clube que tem uma história gigantesca. Agora do outro lado do muro da Barra Funda, o São Paulo, apesar dos pesares financeiros, repatriou a joia de Cotia Oscar, que saiu do Morumbi pelas portas dos fundos há mais de uma década. Então ele vem para dar aquela qualidade no meio-campo do time de Zubeldia, fazer jus ao alto salário que vai receber e, quem sabe, as pazes com a parte da galera. Isso vale pro Oscar, também vale pro Paulinho, pro Gabigol e pro Dudu, pra todo jogador que troca de camisa. E pros dirigentes envolvidos nas negociações. Afinal de contas, reforços e contratações são sempre uma jogada de risco. E o mercado da bola na voz de Enzo Ortega. Por isso que eu fiquei confuso. Não, mas eu já sou confuso normalmente. Não, aí o texto é seu na voz do nosso querido Enzo Ortega. Que voz, hein? Que voz, maravilhosa. Inclusive. Beijo pro Enzo. Interpretou bem, moleque. Foi bom demais. E aí as informações todas, né? A gente tem Oscar no São Paulo, Gabigol no Cruzeiro com esse pacotão enorme, né? Eu tô com a desconfiança desse Cruzeiro, rapaz. Por que, Alex? Sei, cara, tô achando com a cara... Tá dando um passo maior do que a perna? O que é? Tá com cheiro de um fiasco isso aí, viu? Não tô botando muita fé, não. Acho que é muita papagaice. Do que você tá falando? Eu tô recebendo informações aqui do Rony, quentinhas. Do Cruzeiro. Acho que toda essa movimentação de estrelas veteranas... O Gabigol não é veterano, mas os outros são, né? Não sei, pode ser que dê certo, mas eu acho que tem um cheiro, assim, de muita fumaça para pouco fogo, assim, sabe? Entendo. Mais ou então, menos. Eu ia fazer uma pergunta, talvez o Cruzeiro não seja a sua resposta, né? Desses times que apareceram, desses reforços aí, quem você acha que vai se dar melhor? Com o que foi anunciado oficialmente até agora, né? É difícil, porque... Como o belíssimo texto de Alexandre Silvestre, na brilhante voz de Enzo, tudo é uma aposta, né? Não dá pra dizer o quê? Uma aposta. Ufa, que susto. Tudo é uma aposta. Tudo é uma aposta em se tratando de reforços também, né? O Palmeiras comprou o Facundo, o Paulinho. Pode ser que eles arrebentem junto com o Estevão e o Palmeiras vire uma máquina de fazer gol. Pode ser que não aconteça nada.
O que você quer, Silvestre? Tá levantando o dedo por quê, Silvestre? Ele quer falar falar sobre o Rony, que tá chegando agora. Fala, Vamos ver então. o quê, né? No primeira mão porque aí. tem uma notícia circulando que o Fluminense desistiu do Rony, tentou uma segunda proposta. Não. O que eu recebo aqui é o Rony desistiu do Fluminense, porque os caras não chegaram. E o Rony vai esperar, a janela de transferência internacional abriu agora no comecinho do mês, né? Então, muito provavelmente, vai chegar algo sedutor, aí sim, pro Rony. Lá do Oriente Médio. Quando isso? Talvez. Pra agora já? A janela já está aberta. O Rony está esperando propostas de fora. Então, mundo árabe, México e pode então seduzir outros o universos jogador. Paralelos, Tá. né? Alternativos do futebol mundial. Aí sim pode vir uma bala para satisfazer Rony, staff do Rony, Palmeiras. e ficar todo mundo feliz ali. Alex Miller ficar de boa. Não, eu não. Rony, um beijo para você, sou seu fã. Outro, eu também sou. Ó, vamos falar aqui de uma pesquisa. O Instituto Suíço CS Football Observatory publicou um estudo com os elencos mais valiosos do futebol fora da Europa. 3 brasileiros lideram o ranking. Quero saber se vocês sabem quem são esses 3 aí. Você chuta ó, primeiro? Vamos ver? Acho que Top 10. estaria entre Flamengo e Palmeiras, com certeza, né? Aí os Sabe outros... quem é o líder? Quem? Palmeiras. Tá vendo? O líder é o Palmeiras, com 1.260 bilhões de reais de clubes mais valiosos do mundo fora da Europa. Mas o valor dos jogadores, acho que dos elencos. É isso, o valor dos jogadores né? ali, todos juntos, Eu fiquei quanto surpreso equivale? com isso aí, cara, porque eu achei que fosse Flamengo em primeiro lugar. Pois é, ó. O Flamengo em segundo, logo... Ó, olha a diferença, gente. 1 bilhão... Empate técnico. 1 bilhão 250 milhões de reais aí, o Flamengo. E na sequência a gente vê o Botafogo, aí com 928 milhões de reais. Depois vem o América do México, com 827. O Monterrey, com 745 milhões de reais. Depois River Plate, 738 milhões. Chivas Guadalajara, com 726 milhões. Al Hilal, com 694 milhões de reais. Boca Juniors, 688 milhões de reais. E para fechar, o Al Nassr, com 682 milhões de reais. Aí então os 10 clubes mais valiosos do mundo. Lembrando fora que esses dados devem ter Europa. sido até o final do ano passado, porque esse Botafogo que aparece aí, metade já foi embora, né? O Botafogo está em desmanche. Então, essa pesquisa aí foi veiculada agora. Foi veiculada não é agora. Isso, diretor? Isso. Agora, né? Sim, veiculada agora, mas talvez tenha sido um levantamento até o final da temporada. Olha só, né? pesa a favor do Palmeiras, até para justificar a minha... Muito bem. Vamos terminar o que você estava falando, Silvio? Eu dizia que a favor do Palmeiras nessa pesquisa aí do clube mais valioso em termos de elenco, né? Sim. Do momento. Fora da Europa. É o Palmeiras na frente do Flamengo, empate técnico. Pesa a favor do Palmeiras a venda do Estevão, com certeza. Quase $500 milhão, né? As metas ainda vão ser alcançadas para esse número subir, mas ele foi vendido por uma bala, 300, quase 400 milhões, alguma coisa assim. E pesa também a favor já os 2 primeiros reforços, o Paulinho e o Facundo, que fazem do Palmeiras, um outro dado que eu trouxe aqui também nessa semana, que fazem do Palmeiras o clube no mundo, aí contando a Europa, que mais investiu até agora na janela. Com 30... Em termos de valores, né? Em termos de valores. É que se bem que essa janela não é a mais forte da Europa, né? Não é. Então fica um pouco penso o negócio aí, no meio do ano, que é a janela forte da Europa. Mas isso mostra que o Palmeiras, de fato, está indo para o mercado, que era um pedido, né, do torcedor. Mas precisa caprichar um pouquinho mais, né? Nunca tá bom. Não, tá bom. O palmeirense nunca tá bom. É que quem pensa grande é assim, desculpa. O palmeirense é o eterno insatisfeito. Não é isso, não. Eu sei, porque eu não sou palmeirense. Os caras acham que eu sou, que eu minto, que falo que sou São Paulino. Eu sou São Paulino doente. Mas assim, eu vivi... Cara, por 48 anos com meu avô, palestrino, doente, que estava na arrancada heróica de 42 no Pacaembu, que me levava em estádio, que foi para Taça Rio de trem, ver a final com a Juventus de Turim, que dizem que é o Mundial, que eu acho que tem peso de Mundial. Então eu vivi muito próximo dessa gente maluca italiana, tem o sangue italiano aqui também, só que o meu é misturado com português. Você é um palmeirense enrustido. Não, isso aí é você que tá falando. Não. Claro que é. Tem nada tá de enrustido. Eu não tenho nada de enrustido. Tudo bem. Zero enrustido. Pode escolher o segmento da vida. Vamos
respirar aqui. Vamos chamar aqui do meu ladinho, do outro lado aqui, ó, meu lado direito. Novo contato com o Thiago Salazar, para a gente mudar um pouquinho, para falar um pouquinho mais de Corinthians, né, Salazar? Traz aí pra gente, completa, na verdade, o noticiário do Timão, por favor, porque eles estão aqui em polvorosa, falando de Palmeiras, São Paulo, não sei o quê. Traz o Corinthians pra roda aqui também. Rapaz, o Silvestre tenta, né, mano? Mas não adianta, Silvestre, não adianta. Todo mundo sabe que você não é São Paulino, nada. Vamos lá, vamos falar de Corinthians. O Corinthians que está ainda ali se preparando para a estreia no Campeonato Paulista. O Timão, dia 16, pega o Bragantino fora de casa. Então, contando com ontem, o dia da reapresentação, serão 9 dias ao todo no CT Joaquim Grava, até a estreia no Paulistão. O Corinthians não deve fazer nenhum amistoso nesse período, é realmente intensificar a parte física nesse momento. As primeiras rodadas do Campeonato Paulista vai ser aquela coisa ainda de readaptação, de condicionamento de jogo e tudo mais. O Ramon Dias entende que vai precisar das primeiras rodadas do Paulistão para fazer de fato o time engrenar. Um detalhe sobre o elenco do Corinthians: na primeira entrada eu falei aqui da dificuldade do Corinthians em pagar os salários nesse início de ano. Chegou a informação agora aqui pelo Yuri Medeiros, via assessoria do Corinthians, de que os salários dos funcionários foi quitado, mas ainda não chegou nenhuma confirmação de que houve o pagamento aos jogadores do elenco. Então a gente aguarda qualquer atualização, a gente vai falando ou aqui no programa ou no site da Gazeta Esportiva. E agora, um outro ponto sobre esse elenco do Corinthians, que tem muito a ver com a apuração que a gente tem feito de bastidores, é sobre o Rodrigo Garro. Mais detalhes sobre essa situação do Rodrigo Garro. E o que chegou para mim é de que o Rodrigo Garro, como eu já frisei aqui ontem, está muito abalado, bastante abalado. O Corinthians vai colocar a sua psicóloga, já colocou a sua psicóloga à disposição do Rodrigo Garro. Eu soube que membros da comissão técnica e dirigentes ali do departamento de futebol estão tentando se manter o tempo todo muito próximo ao Garro, para que ele não se isole, para que, até por um certo receio de que ele caia numa depressão. A informação é de que o Garro está realmente bastante abalado, incomodado com isso tudo, mas sempre dizendo que não vai deixar de cumprir nenhum ato profissional, né? Nenhum compromisso profissional, aparecendo nos treinos, no horário, treinando bastante, na academia, no campo, com tudo que é pedido. O que o pessoal fala ele está sempre cabisbaixo, sisudo, triste e tudo mais. E a última informação que veio é de que, olha, Salazar, vai ser dia a dia. O Corinthians ali, as pessoas que estão ali no CT entendem que vai ser dia a dia para a comissão técnica entender de que maneira o Garro vai digerir essa situação enquanto rolam as investigações lá na Argentina, até para o Ramon Dias entender se vai poder contar com o Garro para a estreia do Campeonato Paulista. Neste momento, não há nenhuma convicção se o Garro vai ter condição de entrar em campo e ajudar o Corinthians na estreia do Campeonato Paulista. A informação é de que vai ser nesse dia a dia, sentindo o jogador, para chegando perto ali, o Corinthians bater o martelo, se bota para jogar ou se dá uma preservada no seu camisa 10, que, enfim, está envolvido nessa situação aí, nesse problema pessoal, apesar de ter terminado o ano tão bem dentro e fora de campo, né, Maria? Pois é, Salazar, obrigada, viu, pelas informações. Boa noite para você. Não poderia ser diferente, né, Alex? Esse dia a dia mesmo, né? É verdade. Vai ser difícil, né, para o Garro, nesse primeiro momento, conseguir colocar a cabeça no lugar 100% e retomar a vida como ela era antes, porque ela nunca mais vai ser como era antes. Isso é um peso incrivelmente grande, né, para carregar. Conheço pessoas, tenho amigos, inclusive, tenho um amigo particularmente que passou por uma situação semelhante e que demorou muito tempo para conseguir voltar a viver uma vida normal, sabe? Vai demorar um pouquinho, então acho que todo mundo tem que ter paciência e tem que ter cuidado com esse convívio, com esse passo a passo que o Garro vai ter que passar a partir de agora. Como eu disse, essa semana aqui na bancada do Gazeta Esportiva, vai muito do indivíduo, de cada um, reagir às dores da vida. A gente tem sempre que lembrar que teve uma vítima fatal do outro lado, uma família destruída também, mas estamos aqui para falar de futebol e do Garro, que é jogador do Corinthians. Então, olhando pelo lado do Garro, situação muito complicada para o cara, né? Aí vai precisar de apoio, seja de profissionais, seja de família, de amigos. Vai ter que ter muita força ali para mental. Cada um reage de um jeito a esse tipo de tragédia, né?
tomara que ele se recupere logo, porque estava jogando um bolão pensando pelo lado esportivo. Pois é. Vamos para o resultado da enquete então, gente? O Soteldo deve ser aproveitado pelo Santos nesta temporada? E aí a maioria respondeu que sim, concordando aqui com o nosso pessoal, com 81% dos votos. Muito bem. Vamos chamar de novo o José Paes aqui para um novo contato lá direto do CCT da Barra Funda. Ô Zé, tem jogador se despedindo aí do tricolor? Pois é, minha querida Marina. O São Paulo está tentando fazer com que 2 jogadores de fato se despeçam, saiam aqui do São Paulo, o Orejuela e também o Jackson Mendes. Esses 2 jogadores não atuam há muito tempo pelo São Paulo. Na última temporada, agora de 2024, só para vocês terem uma noção, eles praticamente só treinaram aqui no CCT da Barra Funda. O Orejuela, que é colombiano, tem contrato com o São Paulo até março agora, desse ano de 2025, então já está acabando o contrato dele com o São Paulo, foi emprestado recentemente aí para Atlético Paranaense, Grêmio, até para um time lá do país dele, o Independiente Medellín. Tentou aí, o São Paulo tentou de tudo com esse jogador que quando veio do Cruzeiro lá em 2021, foi uma grande contratação, todo mundo entendia assim, daquela forma. O Jackson Mendes, esse tem contrato até o final do ano agora de 25 com o São Paulo, veio aqui para o Tricolor depois da Copa de 2022, com o aval do técnico Rogério Ceni, chegou a jogar um pouco com o Rogério, mas depois com os outros treinadores nunca conseguiu repetir aquele futebol lá da Copa do Mundo de 2022. Então o São Paulo tentando a rescisão desses 2 caras, porque esses 2 jogadores custam mensalmente ao São Paulo aí quase R$1 milhão, é muito dinheiro. Então por isso que o São Paulo está tentando aí essa rescisão contratual com esses 2 atletas. Falando um pouquinho do Enzo Dias, jogador que foi contratado pelo São Paulo por empréstimo, né, junto ao River Plate. Chegou ontem aqui no Brasil, vai passar por exames médicos, todo aquele trâmite burocrático e depois deve ir lá para os Estados Unidos para encontrar a delegação do São Paulo para essa pré-temporada lá na Flórida. Então é um jogador que ainda está aqui no Brasil, mas que pode pintar lá na Flórida para o restante aí dessa pré-temporada do São Paulo, que vai começar amanhã. Essas são as informações aqui do São Paulo, inclusive o Eric, viu? Só pra gente finalizar, viu, Marina? O Eric, jogador ponta, rápido do São Paulo, recebeu algumas sondagens de clubes da Série A, mas São Paulo descartou. Eric tem contrato, fez 3 gols pelo Tricolor na temporada passada e segue aqui no São Paulo, tá com o time, segue com o time lá na Flórida pra pré-temporada. Tá, Marina? Beijo grande pra você, beijão e até a próxima. Obrigada, Zé. E eu quero saber a opinião do São Paulino Alexandre Silvestre dessas coisas. Mas Silvestre, o Salazar falou que você não é São Paulino? Eu posso mostrar aqui? Eu não sou São Paulino. Olha eu com a minha filha aqui comemorando o gol do Palmeiras na Casa Sacrossanta. Dá pra ver? Comemorando o gol do Palmeiras, você falou. Então. Aí, tô sendo irônico, pô. Bom. Olha aí o Silver. Minha filha ali, a Maria Carolina, na minha folga. Hoje em dia a inteligência artificial faz tudo. Aí, tá bom, então. É isso, Silver. Esses jogadores tinham que sair mesmo? Orejuela, o Jackson Mendes. Eu acho que não podiam sair as peças principais do time. É isso. E o São Paulo manteve a espinha dorsal. Eu ainda não confio 100% no goleiro, que eu reconheço que é um rapaz esforçado, bom jogador. Vou ter que te interromper agora, São Paulino Alexandre Silvestre. Boa noite para vocês, muito obrigada. Boa noite. Depois eu me explico melhor. E agora vocês ficam com o Jornal da Gazeta. Desculpa aí, diretor. Tchau.